E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 12 do 4, aí final de semana pré-Champions League, vamos ter alguns jogos da Champions, eu vou estar sempre chamando um pouco de atenção para esses jogos, Champions Conference League. Não tem Libertadores Sul-Americana essa semana, vai ser Campeonato Brasileiro, então os times da América do Sul vão estar sempre focados nos seus campeonatos nacionais. E é isso, vamos começar. Antes quero te pedir teu like, sua inscrição no canal, porque me fortalece muito o teu trabalho, e não esquece também de deixar um comentário aí dando seu feedback, positivo ou negativo. Começar com o Manchester City contra o Crystal Palace, cara, o City que não vem no seu melhor ano, né? Cara, que ano difícil pro City, não tá nem conseguindo uma vaga pra Champions League, cara, tá nessa disputa braba aqui contra o Chelsea, contra o Newcastle, pra tentar esse G5, e pra isso precisa ganhar do Crystal Palace dentro de casa. Cara, é um jogo pro City. O City é melhor, o Crystal Palace não é um time ruim, é um time chato. Tem que tomar cuidado, porque o City realmente não vem bem, mas é um jogo muito puxado para o City para ganhar essa vitória. Ele deu uma melhorada, acredito que está em evolução. Então, eu venho para tentar esse Lei Cristal, mas com muito cuidado. Jogos que eu acho mais fáceis, mais interessantes estão na Championship. Vamos ter o líder Leeds pegando o Preston, que está lá embaixo, um time que não tem muita chance de rebaixamento, em cima que não tem chance de nada mesmo, e vai pegar o líder Leeds, que quer manter sua vantagem, quer manter sua liderança, quer manter seu acesso, e vem muito forte. Então, para mim, um jogo muito para Lei Preston, muito para ficar a favor do Leeds. Outro jogo bem interessante é o Sheffield United, terceiro colocado, 2 pontos de diferença, tem chance de buscar essa promoção direta e vai pegar o último colocado, o Plymouth, cara. Então, um jogo muito bom para o Sheffield também, muito bom para esse Slay Plymouth, apesar que o time do Plymouth conseguiu umas vitórias recentes, mas ainda assim é um time muito fraco, muito abaixo, e tem tudo para o Sheffield conseguir uma vitória boa aqui. Próximo jogo também às 8h30, então já tem 4 nesse. Vamos ter o Celtic. Cara, o Celtic dispensa comentário muito forte. Olha aqui, só vitória, só vitória, só vitória. E o time é só derrota, só derrota, só derrota, empate. Cara, o Celtic já é praticamente campeão, muito forte, muita vantagem. E o problema aqui é odd. E o Celtic dá padrão, porque eles jogam numa preguiça e ganham, né? Então é complicado lá, mas tudo para ser jogo aqui a favor do Celtic. Depois disso, só 10h30 da manhã que me interessa, vai ter o jogo entre Leverkusen e Union Berlin. Cara, o Leverkusen tem uma situação ímpar aqui. Tem 6 pontos de diferença para o Bayern, faltando 34, então é 6 rodadas. É difícil tirar essa vantagem do Bayern, né, com poucas rodadas assim, fica quase 1 ponto por rodada que teria que tirar. E, cara, o Leverkusen tem que fazer a parte dele. O Leverkusen que está 100% focado agora aqui, foi eliminado de Pokal, foi eliminado de tudo, então está 100% focado nesse campeonato, em pelo menos manter essa vaga da Champions, que praticamente já é certa, e tentar esse título aqui. O Bayern vai ter um jogo complicado, porque saiu perdendo para a Inter, então vai ter um jogo no meio de semana complicado, pode ser um final de semana que vacile. E o Leverkusen tem que fazer a parte dele. Vem bem favorito, bem forte contra o Union Berlin. Beleza, que é a melhor época da temporada do Union Berlin, ó, engatou algumas vitórias, algumas viradas, mas no geral um time bem mais fraco, bem abaixo. Então eu acredito que possa ser sim um jogo para a Lei Union Berlin, para a vitória do Leverkusen, e é o que eu vou tentar buscar nesse jogo. 11 horas da manhã vamos ter o Nottingham Forest, cara, terceiro colocado, time que está tentando buscar a vaga para Champions, time que tem uma certa vantagemzinha aqui, mas não é uma vantagem tão grande, tem que tomar muito cuidado, porque tem Chelsea, Newcastle, City, um Aston Villa mais atrás ali, que estão tentando buscar essa vaga, então tem que ganhar, não pode vacilar, ainda tem 7 rodadas para terminar o campeonato, vai pegar o Everton, que não é um time que vem bem, e o Nottingham tem sido um ótimo mandante em casa, então acho que é um bom jogo para uma vitória do Nottingham, acho que é um bom jogo para tentar esse lay Everton, com cuidado, não é um jogo fácil. Brighton e Leicester, cara, uma ótima oportunidade para o Brighton vencer, para tentar esse G7 aqui, que é bem difícil também. Vai pegar o Leicester, time que praticamente já está rebaixado, time que está muito mal, que é o saco de pancada. Então é um jogo totalmente para o Brighton, não tem muito o que falar aqui. Southampton e Aston Villa parecido, o Aston Villa está tentando garantir uma Europa League, tentando manter seu G7, que não está fácil. O Aston Villa que saiu perdendo de 3-1 para o PSG e já tem um resultado muito difícil para buscar, e aí eu fico na dúvida. Vai poupar na Premier League, tendo um resultado muito difícil para buscar contra o PSG? É difícil. Eu não acredito que poupe tanto, principalmente porque é uma partida que teria 3 pontos aqui fáceis. Não estou dizendo que o Aston Villa vai desistir da Champions, mas eles têm que encarar a realidade que é muito difícil passar desse PSG.
Então, eu focaria também na Premier League para garantir pelo menos uma boa competição para o próximo ano. Acho que dá um bom lay Southampton aqui. Próximo jogo vamos ter o Kortrijk contra o Beerschot. Kortrijk não é um time bom, a gente vê poucas vitórias aqui, mas o Beerschot é um time muito ruim, cara. O Beerschot que ambos estão aqui na liga de rebaixamento. O Beerschot, cara, as chances de saída disso aqui é baixíssimas, quase nada. E o Kortrijk tem muitas chances, cara. Precisa dessa vitória. Vai ter um confronto duro entre esses dois times aqui para brigar. E a chance do Kortrijk se aproximar, do Kortrijk tentar fugir desse rebaixamento. E precisa ganhar do pior time, do time que já está rebaixado. Então o Kortrijk precisa muito dessa vitória, muita necessidade. Mas, como eu sempre digo, quando o lay é pela ruindade do time, é sempre complicado. Próximo jogo a gente vai ter o Karviná contra o Slavia Praga. Slavia Praga dispensa comentários. Cara, o melhor time da República Tcheca, apesar de vir de 2 jogos bem ruins. Beleza que a gente tem que ver que essa derrota foi pro Sparta, então tem que dar um desconto. Mas fora isso, cara, um time que veio com muita vantagem, muita margem, tudo para ser campeão. Próximo jogo vamos ter o Getafe contra o Las Palmas. O Getafe não é um grande time, mas o Las Palmas está numa situação muito ruim. E eu acredito que o Getafe dentro de casa deve conseguir sua vitória. O Getafe que já está praticamente salvo do rebaixamento. O Las Palmas precisa até mais da vitória do que o Getafe, mas às vezes precisar e conseguir é duas coisas bem diferentes. Então eu ainda acho que é um lay Las Palmas, mas com muito cuidado. A gente precisa ver muito aqui desse Getafe para estar entrando nesse jogo. Próximo jogo vamos ter o Fortuna Sittard contra o Feyenoord. Cara, o Feyenoord que deu uma decepcionada esse ano, mas ainda assim manteve sua terceira posição. Tá brigando nessa posição aqui com o Utrecht. Vaga aqui para qualificação da Champions League, que vale mais do que a Europa League, então é uma posição que vai ser muito disputada. Ele tem uma pequena vantagem. Vai pegar um time aqui de meio de tabela que precisa muito da vitória, um time que não é bobo, mas que não vive o seu melhor momento. Então eu acredito que é um jogo muito puxado para o Feyenoord, só se o Feyenoord decepcionar mais uma vez para perder esse jogo aqui. 12 horas vamos ter um confronto entre Mônaco e Marseille. Cara, o Marseille que vem muito mal fora de casa, vem decepcionando bastante. O Mônaco voltou a ganhar dentro de casa, disputa pela segunda posição, ambas as posições da Champions League, mas a gente tem o Strasbourg aqui encolado, tem o Lyon que está vindo embalado, então esses 3 pontos são muito importantes para garantir essa vaga na Champions, para garantir uma boa posição. E os times vão brigar muito. Eu acho que é um jogo muito para gols, pouco para match odds, mas pode ser um jogo para remontada, para over. Eu acho que esse final de semana tem tudo para ser um final de semana muito bom para gols. Muito bom para gols. Outro jogo muito parelho, ruim para match odds, mas que pode ser interessante para gols, é o Genk contra o Altast, cara. Ambos os times estão na pior posição aqui do relegation, as piores posições do relegation. E um tem 9, o outro tem 11. Então isso aqui, cara, vira tudo para saber quem vai ser o time rebaixado. A gente vê que tem um aqui no rebaixamento. Se o Genk ganha, que ele vai jogar dentro de casa, ele vai para 12 e coloca o Tirol ou o próprio Altast, dependendo do jogo do Tirol, na zona da degola. Então é um jogo que vale tudo. Pro Genk só interessa a vitória, pro Altast o empate pode até ser interessante. Então é um jogo que vai ter uma tendência para over. São 2 times ruins, mas ambos atacam bem. A gente vê que eles têm uma média de gol feito até alta, porque é uma liga over. Então acho que pode ser interessante sim para um limite, algo assim. Para match odds, muito, muito cuidado. 13 horas vamos ter a Inter contra o Cagliari, outro jogo bem interessante, cara. A Inter que vem aqui na disputa forte pelo título de campeão italiano, né? Acabou que a classificação não está abrindo aqui. Vai enfrentar o time do Cagliari, que não é um time bom, cara, é um time bem fraco. A Inter vem com vantagem de 3 pontos. Tem que manter essa vantagem, tentar administrar. Ainda tem 7 rodadas para terminar o campeonato, então é muita coisa para 3 pontos. E, cara, tem que tomar cuidado, porque tem Champions League, vai ter um Bayern, vai enfrentar um Bayern que não é fácil, beleza que vai ter a vantagem de ser em casa, mas não é fácil. De todo jeito, eu acredito que a Inter deve vir forte e ganhar desse Cagliari aqui. Próximo jogo vamos ter Besiktas e Başakşehir. Não acredito ser um jogo muito fácil, mas o Besiktas vive o melhor momento deles da temporada. O Besiktas tem a chance aqui, sim, de conseguir uma qualificação para a Europa League, de tirar essa vaga do Sanzuspor. O Sanzuspor já tem um jogo a menos e precisa brigar por isso. O Besiktas montou um grande elenco que decepcionou bastante o ano, não fez um ano tão bom. Vai pegar um adversário duro que é o Başakşehir, então a gente tem que tomar cuidado, mas é um jogo onde o Besiktas precisa bastante buscar essa vitória aqui.
Próximo jogo que eu trago às 1h é o Faiha contra o Kirkadash aqui. O Kadash está em quarto colocado, está tentando brigar para entrar aqui no lugar do Al-Nassr, precisa vencer, precisa conseguir suas pontuações, vai pegar um adversário acessível, é um bom time, a gente tem que admitir que é um time forte, vem de 2 derrotas doídas, 2 derrotas que decepcionaram bastante, mas é um time bom, eu acho que tem capacidade para brigar aí até o final, então acho que pode dar um Lei Farrá aqui sim. 1h30 vamos ter o Celta contra o Espanhol. O Celta é outro time que vem fazendo uma campanha boa, que tem chance de brigar aqui por um G6. Tem uma desvantagem grande, 5 pontos. É difícil buscar, mas não é impossível. E vai pegar o Espanhol, um adversário mais acessível dentro de casa. Eu acho que tem tudo para ser uma vitória aqui do time do Celta. Então eu acho que é um jogo que vale a pena também estar dentro da nossa lista. 1h30 vamos ter o Arsenal contra o Brentford. Esse jogo aqui eu trouxe, mas é um jogo muito complicado. O Arsenal tá com uma vantagem boa, tá dentro de zona de Champions League. As chances de ser campeão inglês são baixíssimas. E, cara, vai focar na Champions League. Já fez um primeiro jogo muito forte contra o Real. Ganhou de 3-0. Para mim, foi um resultado que nem merecia tanto, mas é do futebol. O futebol é quem é mais eficiente. E o Arsenal foi mais eficiente. E agora vai ter que ir lá pro Bernabéu, cara. O Arsenal com certeza está muito tenso. Não é qualquer time, é o Real Madrid. E apesar do Arsenal ter uma vantagem gigantesca, esse jogo não está definido. Então, com certeza a cabeça do Arsenal vai estar mexida nesse jogo. Com certeza os caras vão estar um pouco assim. Não sei como vai ser esse jogo do Brentford. Tenho muitas dúvidas sobre esse jogo. Pode ser um jogo bom que o Arsenal venha firme, ganhe, mostre confiança e vai para cima do Real. Ou pode ser um jogo que o Arsenal venha, não, vamos focar na Champions, vamos descansar. E só mostra ao Real quanto o Arsenal ainda tem um pouco de medo. Não sei. É complicado. Para esse jogo, pode ser um Lei Brentford, mas também pode ser um jogo muito perigoso. Então, muito, muito cuidado. Bayern e Dortmund, cara, o clássico, o maior clássico da Alemanha aqui. Dortmund vive um ano péssimo, tem poucas chances, tem umas chances aqui de G6 e tal. Bayern com muita chance de ser campeão, com a taça na mão, mas tem um desafio difícil, tem que buscar o resultado contra a Inter. Não é nada irreversível, foi um 2-1, né? O Bahia conseguiu diminuir, eu acho que um resultado bem buscável, mas que não é fácil. A Inter se mostrou um time muito organizado, se defendeu muito bem. O Bahia jogou bem, não achei que jogou mal, inclusive deu alguns momentos de padrão, mas foi um jogo bem duro, como esperado. 2 boas equipes. Cara, eu acredito que o Bahia vai vir amassar esse Dortmund ainda, vai mostrar força, é do estilo do Bayern e depois vai entrar para jogar com a Inter e tentar buscar o jogo. Cuidado, eu quero ver muito aí da questão das escalações, de como o Bayern vai vir. Musiala estava machucado, fez muita falta na criação. De todo jeito, o Dortmund não é um time que vem jogando bem. Dortmund que também tem Champions League, mas, cara, esse pra mim é o que tá certo eliminado. Tomou 4 do Barça. Buscar 4 no Barça é muito difícil, ainda mais com essa zaga péssima que o Dortmund tem. Acho que é um jogo muito mais para Lei Dortmund, mas cuidado nunca é demais, então tem que tomar cuidado nesse jogo. Dinamo Zagreb contra o Osijek aqui, cara, Dinamo Zagreb que não vem fazendo um ano muito bom, a chance de ser campeão tá bem baixa, mas tem que manter pelo menos sua terceira posição, onde tem uma vantagem muito larga. De todo jeito vai pegar um time bem fraco, então acho que pode ser um jogo bom para o Zagreb ganhar uns pontinhos aqui. Próximo jogo, o Sporting contra o Santa Clara. O Sporting que foi, cara, líder quase o campeonato todo e agora no final deu suas vaciladinhas e foi o suficiente para o Benfica ultrapassar. O Sporting que empatou muitos jogos e aí deu brecha para o Benfica. O Benfica com 2 pontos de vantagem. O Sporting agora tem que ganhar todas e torcer que o Benfica tropece alguma vez. Então o Sporting precisa muito da vitória, tem que ganhar, não pode vacilar. Jogo para tentar buscar algo a favor do Sporting. Outro jogo muito importante aqui no campeonato egípcio, a gente vai ter aqui o confronto entre Pirâmides e Al-Ahly, cara, é a parte final do campeonato, onde vai valer tudo. O Al-Ahly tem 4 pontos de desvantagem, então essa vitória seria extremamente importante, porque, na minha opinião, se o Pirâmides ganha esse jogo, o Pirâmides está com a mão na taça, já é campeão. Mas se o Al-Ahly ganha, aí vamos ter um título muito disputado, porque o Al-Ahly vai para 42, vai ter todo aquele retrospecto do Al-Ahly já ter ganhado várias vezes, ser o maior time da geração, da década aí, então é muito complicado o jogo. Acho que vai ser um jogo bem aberto e um jogo muito interessante para limite no final também.
Próximo jogo vamos ter aqui o Ferencváros, que não vem num bom ano, mas que está na disputa do título, ainda está muito vivo, mas geralmente ganha com muita facilidade, não tem sido isso esse ano, vai pegar um time bem mais fraco, então ótima oportunidade de fazer 3 pontos, de tentar voltar para a liderança e buscar essa vitória. Outro time que está aqui na disputa por um acesso é o Paris, cara, está em segundo colocado, tem que manter sua segunda posição, tem um Metz aqui chegando, tem que disputar com o Lorient, vai pegar um time de meio de tabela que é o Grenoble, fora de casa. Não é um jogo fácil, mas é um jogo mais puxado para o Paris, e eles precisam muito dessa vitória. Vem jogando bem, eu tenho gostado dos jogos do Paris, já o Grenoble joga um pouco mal. O problema é que o Paris faz jogos bons e ruins, muitas derrotas recentemente, mas eu acho que o jogo em si dele é um jogo bom. Vem o Presley Grenoble bem cuidadoso, então vamos ver como vai ser o padrão. Al Nassr contra o Riad aqui. O Al Nassr precisa manter sua terceira posição, precisa buscar, tem chance de buscar até a segunda, né? Se o Al Hilal vacila. De todo jeito tem o Cachadá aqui perto, tem o Al Hilal, o Al Ahly perto também, então precisa muito dessa vitória, vai pegar um time de meio de tabela. E, cara, é um time que tá jogando de certa maneira bem. Para mim, o grande problema deles é que eles acabam entregando bastante alguns resultados, saem na frente e entregam, mas recentemente tem conseguido resultados bons. Acho que é um time bem forte e tem tudo para ganhar esse jogo. Próximo jogo vamos ter aqui no Campeonato Polonês, vamos ter o Rakon dentro de casa contra o Radomiak. Cara, o time do Rakon é um time forte, vem aqui na liderança, o Radomiak vem na sua melhor época da temporada, pode tentar botar uma água nesse título do Rakon. O Rakon que tem 3 pontos de vantagem, que está aí na liderança de certa maneira tranquila e precisa manter, cara, não pode perder. É um jogo para mim pro Rakon, ele realmente vem muito embalado, acho que é um dos melhores times, ganhou aqui dos seus principais adversários aqui, Legia, Leti recentemente, então tem tudo para buscar aqui sim um título. Então acho que é um jogo bem interessante pro Rakon. Próximo jogo é Juve contra Leti. O Leti é um time muito fraco, tá aqui na disputa para não ser rebaixado. A Juve deu uma boa melhorada nos últimos jogos, tem que brigar por essa vaga de Champions League, tá ficando fora da Champions, vai ter Atalanta e Bolonha, então um dos dois vai vacilar. Se a Juve ganha, entra para a vaga de Champions. Jogo muito importante para a Juve, tudo para ser uma vitória, tudo para ser um jogo para Leti. Union Saint-Gilloise contra o Anderlecht, outro jogo bem interessante, está na disputa de titular. O Anderlecht, cara, não tem muito o que fazer, é brigar por essa quarta posição. Realmente, terceira posição vai ser difícil, tem muita desvantagem aqui. O Union Saint-Gilloise ainda tem chance de título, apesar de ser baixa. Vai ter o confronto entre Genk e Clube Bruges, então, caso dê um empate, seria a melhor oportunidade para o Saint-Gilloise encostar. Caso o Bruges ganhe, o Bruges vai para 39, o Saint-Gilloise ganhando iria para 37 e ficaria tudo muito embolado para essa parte final. Só seria ruim para o Saint-Gilloise uma vitória do Genk, que aí dispararia muito. Manteria essa vantagem de 6 pontos. De todo jeito, o Saint-Gilloise tem que fazer sua parte. Tem que vencer do Anderlecht, vem dentro de casa, é mais forte. E eu acredito nessa vitória, mas a gente não pode menosprezar o Anderlecht. Apesar do Anderlecht não vindo na sua melhor fase, não ter sido o melhor visitante, não é um time bobo, é um time perigoso, ataca bem, não tem uma defesa tão ruim assim, então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse confronto. Próximo jogo vamos ter o Leganés contra o Barcelona. O Barcelona que para mim de todos da Champions é o que tá mais tranquilo. Cara, meteu 4-0, tá de boa. Não vou dizer que é o mais tranquilo, porque o PSG dentro do seu campeonato já é campeão, né? O Barcelona tem que manter sua vitória aqui, manter sua liderança. Faltam 8 rodadas, tem 4 pontos, mais de uma rodada de vantagem. Então, cara, é um jogo totalmente pro Barcelona. É um jogo pro Barcelona buscar a vitória, mas esse Leganés aprontou na primeira rodada contra o Barcelona, né? O confronto, o Leganés ganhou de 1-0, aprontou, e agora pode ser a hora do Barcelona passar por cima do Leganés. Cara, vem jogando muito redondinho esse Barcelona, tá muito tranquilo na Champions, tem tudo para ganhar, tudo. Real Oviedo contra o Racing Ferrol, outro jogo muito interessante, cara. O Oviedo tá tentando manter suas posições aqui dentro do playoff, tentando subir, e o Racing Ferrol tá muito mal, com praticamente certeza de rebaixamento, chance de escapar baixíssima, então um jogo muito puxado pro Oviedo, acho que muito para além Racing Ferrol. Estrasburgo contra Nice, cara, disputa direta aqui para tentar a vaga de Champions League, vale muito, tem o Lyon no meio dessa disputa, tem Marcelo, tá todo mundo aqui na disputa, tá tudo muito próximo, então o jogo com tendência de gols boa, jogos que vale muito, ambos times têm que buscar até o fim.
Jogo para gols, não para match odds. Casa Pia contra Porto, cara, esse Casa Pia é um time chato que dificulta demais e o Porto precisa voltar a vencer, cara, precisa voltar a tentar buscar. O Porto ficar com a Conference League seria um ano terrível pro Porto, mas o Porto realmente não vem num ano bom, vem tendo muita dificuldade, vai pegar um adversário difícil. Se o Braga acabou ultrapassando o Porto precisa vencer e, cara, não tem. É tentar buscar aqui o Lei Casa Pia, tentar ficar a favor do Porto, mas tá difícil. O Porto tá jogando mal, tá com a defesa bem ruim, então a gente tem que ficar alerta e ter cuidado aqui com o time do Porto. E para fechar esse sabadão, vou botar aqui 7 horas da noite, para quem quiser acompanhar a Série B. Pelo que eu vi, o Volta Redonda é um time bem fraco, o Novo Horizontino é um time que geralmente é forte dentro de casa, então pode dar um lay. Vamos tomar cuidado, ainda é a primeira rodada aí, segunda rodada dos times, então ainda não, o Volta não jogou ainda fora de casa, o Novo Horizontino não jogou em casa, mas eu acho um ótimo jogo para o Novo Horizontino abrir 3 pontos. Então, para quem quiser acompanhar, acho que vai ser um jogo bem legal. Pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até amanhã.